tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, livre seria lo sé. Se tão solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír com fé, su com fé. voz, si tan solo pudiera acercarme a él, livre seria, lo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador, libre seria, lo sé. Nosso Deus e nosso Padre, opere nestas vidas. Espírito Santo, obre nestas vidas, Senhor. Dá vida a tu pueblo, meu Deus. Dá vida agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Pode sentar-se. Preste atenção. Já vamos a ser o clamor de los indignados. Amém. Vamos ser o clamor para aqueles que estão indignados. Tem que não estar mais conforme a situação que está vivendo. Agora, preste atenção na coisa. Sabe quando sua vida vai cambiar? Sabe quando a vida vai cambiar? Quando cambiem seus pensamentos. Amém? Quando cambie sua maneira de pensar. Desafortunadamente, há muita gente que está sofrendo. Por quê? Porque pensa que não merece nada, porque cometeu erros na vida, cometeu pecados. Eu não mereço, Deus não me vai escutar, porque eu he sido uma pessoa mala, eu he sido uma madre mala, um padre malo, um marido malo, eu cometi muitos erros na vida e Deus não me vai fazer caso, Deus não me vai escutar. Eu nasci para sofrer, o sofrimento é meu destino, é a cruz que eu tenho que levar. Desafortunadamente, muita gente, às vezes, desde sua niñez, ha escutado palavras malas, palavras negativas. Às vezes, seu padre, sua madre, dia lhe disse: tu nunca serás nada, tu nunca serás feliz, tua vida nunca vai cambiar. E estas palavras quedaram gravadas em sua mente, em seus pensamentos. E você pensa que a vida nunca vai cambiar. Você pensa que nasceu pobre e tem que morrer pobre. Você pensa que todo o que você está sofrendo é um castigo de Deus. Uma senhora vindo falar comigo e disse que ela estava muito enferma, com muitos problemas, e ela buscou a um sacerdote para pedir ajuda, e o sacerdote lhe disse: Ira,
tu tienes que resignarte, tu tienes que aceptar, porque és tu cruz, és uma prueba de Deus. E a pessoa saiu daquele lugar, daquela igreja, desilusionada, saiu abatida, saiu resignada, porque se o sacerdote lhe disse que era sua cruz, que era um castigo de Deus, que é o que ela podia ser, não podia ser nada para cambiar aquela situação. E são estes pensamentos malos, negativos, que levam as pessoas a fracassar, levam as pessoas a viver uma vida de penas, uma vida de miséria, uma vida de sofrimento, de aflição. Você tem que cambiar de pensamento. Satanás trabalha com a palavra também. Assim como Deus trabalha com a palavra, Satanás trabalha com a palavra. Sendo que a palavra do diabo é a palavra de dúvida, a palavra negativa, a palavra de muerte, aquela palavra que leva a pessoa a pensar que ela não é capaz, que ela não é nada, que ela nunca vai ser feliz. Pero a palavra de Deus é a palavra de vida, de certeza, de fé. A palavra de Deus produz vida. E o que você necessita a ser é enfocar-se unicamente em lo que disse a palavra de Deus, a Santa Bíblia. Amém? Você tem que olvidar-se das palavras negativas que você ha escutado desde sua niñez, as palavras de dúvidas. Você tem que olvidar-se de tudo isso e apoiar-se unicamente em lo que disse a palavra de Deus. Jesus disse que a palavra de Deus é espírito e vida. Amém? A palavra de Deus é espírito e vida. A palavra de Deus tem vida. Ela vivifica. Ela levanta ao caído. Amém? Quando você se apoia nesta palavra, siga esta palavra, la põe em prática, toda a sua vida cambia. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade os hará livres. Amém? Que é a verdade? Qual é a verdade? Há tantas religiões neste mundo, tantas religiões, tantas filosofias, tantas doutrinas, tantas ensinanças. E onde está a verdade? A verdade é esta aqui. É a única verdade. A palavra de Deus. Amém? Esta é a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, a palavra de Deus, e a verdade os hará livres. Amém? Quando você passa a conhecer a palavra de Deus, a conhecer o que está escrito, e você não apenas conhece, porque o conhecimento não cambia nada se não há uma prática. Amém? Ter conhecimento, ter informação apenas não vai resolver seu problema, porque há muita gente que tem conhecimento, tem informação, pero a pessoa não sigue, não pratica, ela não se entrega, ela não se rinde, então não resolve nada. Você pode vir à igreja todos os dias, você pode vir todos os domingos, você pode escutar a palavra de Deus, você pode fazer estudos bíblicos, você pode ter muita informação bíblica, muito conhecimento, pero se você
não vive, se você não pratica, não vai resolver nada. Se você não crê e obedece o que está escrito, Deus não poderá ajudar-lhe. Nadie poderá ajudar-lhe. Nadie poderá cambiar sua vida. Amém? Jesus é a própria palavra. Jesus é a verdade. Amém? Ele é a verdade. Jesus é o verbo. Que é o verbo? O verbo é a palavra. Sim ou não? É o verbo que se hizo carne. Amém? Jesus é a palavra. Ele é a verdade. Ele é o único caminho, verdade e vida. Se você se enfoca em sua palavra, se você crê em sua palavra e la sigue, la pratica, começa a viver por fé, então, pouco a pouco, os caminhos vão abrir-se para você. Pouco a pouco, sua vida vai cambiar. Amém? Uma ocasião, um homem buscou a Jesus, porque seu criado estava enfermo, se estava morrendo, e Jesus lhe disse: "Eu iré e lhe sanaré". E este centurião, este homem, ele disse: "Senhor, não sou digno de que entres bajo mi techo", porque ele reconhecia seus pecados, seus erros. Pero aquele homem creu em la palavra de Jesus e disse: "Senhor, solamente di la palavra, di uma palavra e mi criado sanará". Amém? Aunque ele não se sentia digno de la bendição de Deus, ele creu em la palavra de Jesus. Senhor, di uma palavra e mi criado sanará. E Jesus se maravilhou ao ver a fé daquele homem, porque aquele homem não pertencia à nação de Israel, era um soldado, um oficial romano. E Jesus disse: "Nem a em Israel é hallado tanta fé". E disse: "Vê, e como creíste, te sea hecho". E seu criado foi curado naquela mesma hora. Amém? Vê, e como creíste, te sea hecho. Ele creu em la palavra de Jesus, se foi, e quando chegou à sua casa, seu criado estava sano. Amém? Compreende isso ou não? Quando um homem chamado Jairo, que era um dos principais da sinagoga, um homem importante na sinagoga, um homem muito religioso, ele tinha sua filha que estava enferma, sua filha se estava morrendo, e sua religião não pôde ajudá-lo, sua tradição não pôde ajudá-lo. Ele foi a Jesus, se postrou, se humilhou delante de Jesus, ele se humilhou e pediu que Jesus curara a sua filha. E Jesus disse: "Eu iré e lhe sanaré". Jesus queria curar a sua filha, pero mientras ele hablava com Jesus, vieram pessoas de sua casa, trazendo-lhe a mala notícia, dizendo que sua filha estava morta, havia morto. Tu filha ha morto. Para que molestas ao maestro? Tu filha ha morto. Verifique você. Jesus, por um lado, lhe estava dando uma palavra de fé, de vida. Jesus disse que iria saná-la. Amém? Pero por outro lado, as pessoas negativas, as pessoas incrédulas, vieram já dizendo: "Tu filha ha morto. Para que molestas ao maestro?" E naquele momento, o futuro daquele homem, daquela família, a vida de sua filha, estava dependendo
de la palavra que aquele homem iba a seguir. Me explico? Está claro, senhor? Todo iba a depender da decisão, da atitude de fé que ele tomara. Se ele dijera para Jesus: Senhor, pero estão dizendo aqui que minha hija ha muerto, que já não há nada mais que hacer, ela ha muerto. E se ele hubiera aceptado esta palavra, hubiera perdido sua hija para sempre, não hubiera conquistado nada, não hubiera cambiado nada. Me explico? Você me compreende? Está claro? Isso é muito sencillo. Pero ele creyó em la palavra de Jesus. Jesus lhe dijo: não temas. Jesus lhe dijo: não temas, crê solamente. Amém? Me explico? Não temas, crê solamente. E naquele momento ele necessitava atuar a fé em la palavra de Jesus e não em la palavra de aquela gente que lo buscou, em los incrédulos. Amém? La palavra do mundo. E ele crejou. Ele crejou na palavra de Jesus. Ele se aferrou à la palavra de Jesus e foi com Jesus a sua casa. E a gente chorava. A gente estava chorando, lamentando pela morte de la niña. E Jesus entrou com ele onde estava a niña, tomou a niña por la mano e lhe disse: niña, eu te digo, levanta-te. E naquele momento, o poder do Espírito Santo penetrou naquele corpo sem vida. E a niña volvió a la vida. Amém? A niña volvió a la vida. E foi completamente curada, completamente sana. Amém? Me explico? Por que o milagre aconteceu? Por quê? Porque aquele homem chamado Jairo, ele crejou em la palavra de Jesus. Ele se apoiou em la palavra de Jesus. Ele se fortaleceu em la palavra de Jesus. Amém? E é a palavra de Jesus, a palavra de Deus, que nos dá vida, que nos dá fortaleza, nos dá forças para enfrentar os desafios da vida, nos dá força para enfrentar os problemas da vida. A palavra de Deus fortalece nossa fé. Por isso, nunca podemos apartar-nos da palavra de Deus. Nunca podemos. Por isso é necessário que você medite em la palavra de Deus de dia e de noite. Amém? De dia e de noite. É uma necessidade. Isso não é religião. Isso não é fanatismo. Não. Porque nós outros temos corpo, alma e espírito. Amém? Como você alimenta seu corpo? De que maneira você alimenta seu corpo? Com a comida. Sim ou não? Você tem que comer. Se você não come, você não permanece de pé. Sim ou não? O corpo se alimenta com comida. El alma se alimenta de amor. Amém? Necessitamos de amor, de amar e ser amados. Amém? Uno, quando nasce, recebe o amor, os cuidados do padre, da madre. Amém? Pero uno não vai ter o padre e a madre toda a vida. Então, uno tem que formar sua própria família. Amém? Tem que formar sua própria família.
El hombre chega um momento que ele tem que deixar seu padre, sua madre e unir-se a sua mulher e formar sua própria família. Amém? Porque ele necessita alimentar sua alma de amor. Amar é ser amado. Pero el hombre tampouco é corpo e alma. El hombre também tem um espírito. Amém? E nosso espírito se alimenta de quê? De la palavra de Deus. Amém? Me explico? Nosso espírito se alimenta de la palavra de Deus. La palavra de Deus é o que fortalece nosso espírito. Você pode ser uma pessoa que tem recursos econômicos, uma boa condição econômica, você come bem, você come o que quer, se alimenta bem, você pode ter uma família bonita, maravilhosa, você pode ter tudo em la vida, pero se você não se alimenta da palavra de Deus, se você não tem sua fé em alta, você sempre vai sentir-se vazio, sempre vai sentir-se triste, deprimido. Quantas pessoas há neste mundo que têm tudo para ser felizes e não são felizes, vivem vazias, vivem deprimidas e acabam caindo em los vícios, caem em alcoolismo, caem em las drogas. Por quê? Porque são pessoas frustradas. Elas já não sabem mais o que fazer, porque têm de todo, mas se sentem infelizes, vazias. Há muita gente famosa, muita gente de televisão, del cine, cantantes, gente famosa, gente que tem muito dinheiro, dinheiro que não acaba mais. Pessoas que podiam deixar de trabalhar hoje e viver 80 anos mais, e o dinheiro nunca acabaria. Tem muito dinheiro, dinheiro para comprar tudo, para comprar casas, mansões, carros de todas as marcas, todo. Pero você verifica lá a vida destas pessoas, tem tudo, pero estão sempre involucradas com escândalos, com vícios, com drogas, com álcool. Sim ou não? Que é isso? São pessoas vazias, são pessoas infelizes, porque o espírito está hambriento, o espírito está sedento, pero elas não sabem como alimentar seu espírito. La fé está por los suelos, la fé está caída, quebrada, não tem fé, não tem ânimo, não tem forças para sair adelante, porque o espírito está hambriento pela palavra de Deus, que é a única coisa que pode alimentar nosso espírito. Amém? Eu quero dizer para você que me está vendo agora, e neste vídeo, você que me está vendo agora, que você só poderá ser feliz, você só poderá ter vida quando você se alimente da palavra de Deus, quando você busque refúgio em Deus, não em uma religião. Amém? Não estamos falando de religião, não tem nada a ver com religião. Você não tem que buscar em uma religião, você tem que buscar em Jesus, em la palavra de Jesus. Solamente desta maneira você vai encontrar vida. Amém? Quantos de vocês aqui que sempre foram pessoas religiosas,
sempre han praticado uma religião, não é verdade? Sim ou não? Quem aqui sempre ha sido uma pessoa religiosa? Alça a mão, seja honesto, seja sincero. Quem sempre foi religioso? Haga-se. E lá a vida nunca cambiou, verdade? Nunca cambiou. Nunca foi feliz. Sempre com problemas, sempre com travas, com dificuldades na vida. Por quê? Porque você conhecia uma religião, você conhecia uma tradição religiosa, mas você não conhecia ao Senhor Jesus, você não conhecia a palavra de Jesus, a palavra de Deus, você seguia a uma tradição, a costumbres de uma tradição, seguia rituais de uma tradição, mas você não seguia a orientação da palavra de Deus, e por isso sua vida iba de mal em pior. Por isso você se estava hundindo dia tras dia. Por isso dia você vindo àquela igreja, você vindo a buscar socorro, vindo a buscar ajuda que você não ha encontrado em nenhum lugar. E a partir do momento em que você se rinda a Jesus, se entregue a Jesus e passe a viver por la fé em sua palavra, passe a viver por la fé em la palavra de Deus, a obedecê-la, a praticá-la, Ele vai cambiar toda a sua vida. Toda sua vida vai a cambiar. Amém? Porque não basta entregar-se a Jesus, tampouco. Não basta vir à igreja, tampouco. Você necessita praticar, obedecer a palavra de Deus. Incondicionalmente, ponerla por obra. E você vai ressuscitar. Você vai ressuscitar. Vai ressurgir. Amém? Quizás hajam muitas pessoas que estão aqui nesta manhã, que estão como mortos em vida. Quizás você está como um morto em vida. És um morto em vida. Está vivendo por viver. Você não tem valor para quitar-se a vida, pero a vida para você já não tem mais sentido. Não tem mais sentido. Não vale nada. Não tem sabor. Você vive triste. Você vive encerrado em sua casa. Não tem ânimo para cuidar de los hijos, da família. Não tem ânimo para arreglar-se, vive em depressão, vive à base de calmantes. Que é o que os calmantes hacen? Que é o que os ansiolíticos hacen? Eles bloqueiam a mente da pessoa, atuam no sistema nervioso central da pessoa, para que a pessoa não reaccione, para que a pessoa se duerma, para que ela se olvide dos problemas. E muita gente vive sedada, vive à base de tranquilizantes, de calmantes, de antidepressivos, de ansiolíticos. Isso vai cambiar quando você creia de todo o seu coração, se entregue e siga e pratique a palavra de Deus. Amém? Me explico? Você não vai necessitar de ansiolíticos, de antidepressivos, você não vai necessitar de nada mais, porque Deus lhe vai dar vida. Deus lhe vai dar vida. Amém? Foi o que sucedeu com aquela ninha que estava morta já, sem vida. Ela volvió a la vida, ela ressuscitou, ela ressurgiu de los muertos, porque su padre
creyó, ele se apoiou em la palavra de Jesus, ele atuou na fé em la palavra de Jesus, e o milagre aconteceu. Amém? E o milagre vai acontecer em sua vida também, em nome de Jesus. Amém? Você vai ressuscitar fisicamente, espiritualmente, economicamente, em todos os aspectos. Tudo vai depender de sua atitude de fé hacia Deus. Amém? Sua atitude de fé. Quite os malos pensamentos, borre de sua mente, procure olvidar-se dos pensamentos negativos. Quando venga um pensamento negativo, um pensamento malo, que você não vale nada, que você é um pecador, que você não merece, que você não vai lograr, você glorifica a Deus. Amém? Você imediatamente você diga: Senhor Jesus, aleluia, eu te alabo, porque eu sou um miserável pecador, pero o Senhor deu a vida para salvar-me. O Senhor derramou tu sangue para salvar-me, para dar-me vida, e eu te alabo. E Satanás vai alejar-se de você. Me explico? Quando vem aquele pensamento: tu não vales nada, tu não vais a lograr, tu não podes, tu nasciste para sofrer, tu nasciste pobre e tens que morrer pobre. Aí você imediatamente: Jesus, eu te alabo, Senhor, porque o Senhor é venido para dar vida e vida em abundância. Eu te alabo, Jesus, porque todo lo puedo en el Senhor que me fortalece. Amém? Você me compreende no que quero dizer? Você tem que rechazar os pensamentos negativos, as palavras negativas, usando o que? A palavra de Deus. Me explico? A palavra de Deus é a espada de nosso espírito. Amém? Você rechaça as palavras do mundo, as palavras do diabo, as palavras de dúvida, as palavras de morte. Você rechaça usando a palavra de Deus. Amém? Foi o que Jesus disse, não foi? Jesus não usou também a palavra de Deus? Ele havia ajunado 40 dias e 40 noites. Tuvo hambre, era natural, porque ele estava como homem neste mundo, vindo como homem para dar sua vida, para salvar-nos, para sacrificar sua vida. E Satanás vindo para tentar sembrar a dúvida em seu coração, e disse: se eres filho de Deus, di que estas pedras se convertem em pão. Aí, sembrando lá dúvida: se eres filho de Deus, para que Jesus reaccionar e dizer: se eu sou filho de Deus, eu vou transformar as pedras em pão. Não, ele não podia ser isso, porque era uma prova, ele estava sendo provado naquele momento. Ele não podia usar sua autoridade, seu poder para seu próprio benefício, porque ele estava como homem, sujeito às mesmas limitações de los hombres, e ele tinha que resistir ao diabo como qualquer ser humano, não como um Deus. Então, que isso ele? Ele usou pela palavra de Deus e disse: Satanás, escrito está, no solo de pão viverá el homem, senão de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Compreende você? Ele usou a palavra de Deus. Ele disse: escrito está. E é o que você tem que fazer. Você tem que usar esta palavra. Você tem que dizer: escrito está. Está escrito. E eu creio. Amém? Eu creio que minha vida vai cambiar, porque eu posso tudo. Eu não sou melhor que nadie, pero tampouco sou pior que nadie. Amém? Você não importa
se você ha estudado ou não ha estudado, não importa seu nível cultural, social, econômico, não importa o color de sua pele, se você é branco, se você é negro, se você é café, não importa, não interessa, porque o que vale para Deus não é o exterior, é o interior. É o que você leva dentro de si. Amém? Me explico? É a fé. Sua vitória, o cambio de vida, seu êxito começa aqui, dentro de sua cabeça. Amém? De sua cabeça. Você não tem que viver em la pobreza toda a vida. Você pode, neste momento, ser uma pessoa pobre, mas você pode reverter essa situação. Você pode cambiar essa situação. Amém? Porque você não é filho de qualquer. Não. Você é filho do rei. Amém? Do rei. E como filho do rei, você tem que viver como príncipe. Amém? Se você é filho do rei, você tem o ADN de Deus. Amém? Amém? Você tem o ADN de Deus. Me explico? Lo mesmo que ele hizo no passado, ele hace hoje. Tudo vai depender de sua fé, de sua determinação, de você crer, de você estar apoiado em la palavra de Deus. Amém? José era escravo em Egipto. Hablamos isso na semana passada, verdade? José era escravo em Egipto, era escravo. Era a situação daquele momento, pero ele não era escravo em sua mente, ele não tinha a cabeça de escravo. Me compreende você? Muitas vezes, a esclavitud, a miséria, está dentro de está na cabeça da pessoa. José não se sentia escravo, não tinha a cabeça de escravo, porque ele se considerava filho do rei. Amém? Filho do rei. E ele sabia que aquela situação era temporária, que ele ia a sair daquela situação, ele ia vencer, ia reverter a situação, e ele crejou, ele lutou, ele perseverou, ele obedeceu, ele sacrificou, ele pôs por obra a palavra de Deus, e Deus cambiou aquela situação. Deus se manifestou em sua vida, e de escravo ele viu a ser governador de Egipto. Amém? Ele pudo, e eu posso, e você pode, todos podemos, através da fé neste Deus vivo. Amém? Cambie sua maneira de pensar, cambie suas atitudes, passe a tomar atitudes apoiado na palavra de Deus, ele vai cambiar toda a sua vida. Amém? Eu quero fazer uma oração agora por você que disse ao bispo: eu quero tomar uma decisão em minha vida, eu quero a partir de hoje cambiar o rumo de minha vida, eu não vou escutar mais a palavra do vecino, de la vecina, de minha amiga, do familiar, de la religião, de la tradição. Eu não vou escutar a palavra de nadie, eu quero escutar apenas o que disse a palavra de Deus. Amém? Amém? Você que está decidido a escutar e praticar. Amém? Porque poner-se de pé, poner a mão no coração, entregar-se a Deus é muito fácil. Não,
você tem que entregar-se e praticar, volver-se a Deus, convertir-se a Ele, abandonar os malos caminhos, os pecados, os errores, e passar a viver apoiado na palavra de Deus. Amém? Se você quer ser isso, então ponga-se de pé, que vamos orar em seu favor. Está disposto a praticar? Incluso, se você quer prosperar em sua vida, prosperar, se você quer que as ventanas dos céus sejam abertas para a sua vida, para que Deus derrame bendição hasta que sobreabunde, é fundamental que você seja fiel em los dízimos, que você se torne dízimista. Amém? Eu sei que há pessoas que não creem, que não aceitam, paciência, problema de cada um, mas se você pratica, você verá o resultado. Amém? Uma senhora falou aqui com a outra, vindo, as duas amigas vieram à igreja, vieram juntas. Então, a senhora começou a melhorar, se curou, cambiou de vida, pero a vizinha disse: eu não vou porque ela pide o dízimo, eu não vou mais porque a igreja pide dízimo, pide ofrenda. Ignorância pura. Primeiro que você não está obrigado a dar nada, você não está obrigado a ser nada. Amém? Alguém está sendo obrigado a ser alguma coisa? Lhe estamos obrigando? Estamos ensinando a palavra de Deus. Se você crê, você vai a praticá-la. Se você não crê, amém, você não está obrigado. Você não deve ser nada que você não creia. Você não deve ser nada sem fé. Você não pode actuar sem fé, tem que actuar com fé. Se você não crê, não haga nada, hasta que dia Deus toque em seu coração e você creia, hasta que dia lhe caiga o ventre e você compreenda a palavra de Deus, que Deus não está interessado em seu dinheiro, Deus não quer que você dê seu dízimo, sua ofrenda, para que a igreja pague os compromissos, para que a igreja avance e você se quede endeudado, lhe haga falta. Não, Deus é justo, Deus é justo. El dízimo, a ofrenda, não é para alívio da igreja e para que você seja perjudicado. Não, el dízimo é acto de fé, fidelidade, obediência, uma prova de fé, de obediência. E quando você obedece e pratica, então Deus abre as ventanas dos céus e derrama bendições e mais bendições. Ele prospera a obra de suas mãos, Ele abre as portas que estão travadas, que estão cerradas para você. Amém? Ele repreende aquele demônio devorador, aquele espírito maligno que hace que você tenha sempre perjuízos em seu trabalho, em seu negócio, que hace que o dinheiro não lhe alcance para nada, que hace que o dinheiro se esfume, desapareça, não alcança para nada. Você trabalha, luta, echa ganas, e às vezes ganha bem, pelo dinheiro se esfuma. Pero quando você honra a Deus, o devorador não lhe pode tocar, não lhe pode tocar, não pode hacer-lhe dano, e o dinheiro começa a rendir. É o que ensina a Bíblia. Eu estou ensinando a palavra de Deus. Amém? Agora, você só não poderá saber se funciona ou não funciona, se é verdade ou não é verdade, quando você haga uma prova com Deus. Amém? Me explico, sim ou não? Quando você prove a Deus, haga uma prova.
Seja fiel em seus dízimos, em suas ofrendas, e você verá que Deus vai a cambiar sua vida econômica. Ele vai prosperar a obra de suas mãos. Amém? Você nunca mais vai viver de prestado, nunca mais vai ter que tomar prestado. Você vai prestar muita gente, mas nunca mais tomará prestado. Amém? Esta é a nossa fé. Cerre os olhos, ponga a mão em seu coração agora e vamos falar com Deus. Vamos assumir este compromisso com Deus, de fé, de fidelidade, este pacto, esta aliança com Deus. Ele vai cambiar a sua vida. Vine aqui, Senhor, para decirte, fue bueno conocerte y quiero más de ti. En tu nombre creo, mi Señor, yo siento tu amor, mas quiero más de ti. Eu quero um compromisso. Yo quiero un compromiso, Ter intimidade contigo. tener intimidad contigo. Quien me mire a mí diga eso, que soy de Cristo. Total fidelidad, solo haciendo tu voluntad. Quem me mira, me vea que eu sou de Deus. Eu quero um compromisso. Eu quero um compromisso. Ter intimidade contigo. Quem me mire a mim, quem me mire a mim, diga isso, que sou de Cristo. Total fidelidade. Total fidelidad, solo haciendo tu voluntad. Quien me mire a mí vea que yo soy de Dios. Nosso Deus e nosso Padre. Ame, Senhor Jesus, tu povo neste momento, Senhor, hace uma aliança, um pacto com o Senhor. E neste momento, eu creio que eles han compreendido tu palavra ha penetrado em seus corações, e lá a fé está em alta, e lá as dúvidas estão abaixo. E neste momento eles sentem uma força, uma fortaleza, uma energia positiva, uma convicção que a vida vai cambiar, uma convicção que eles vão vencer os problemas que estão enfrentando, as enfermidades, os problemas familiares, as deudas, os problemas econômicos, meu Deus, porque o Senhor Jesus ha venido para dar-nos vida
e vida em abundância. Me Deus, eu quero que esta gente aqui, Senhor, tenha uma experiência com o Senhor. Eu quero que haja salvação nesta casa, que eles tenham um encontro real, verdadeiro com tu Espírito, meu Senhor Jesus. Eu quero que eles comam de lo mejor, Senhor, que haja abundância em la mesa de tu povo, abundância, Senhor, que eles não comam apenas tortilhas duras, como suele suceder com muita gente, que às vezes não tem dinheiro para nada. Não, Senhor, eles têm que comer carne, eles têm que comer um manjar, Senhor, eles têm que comer o que lhe antoja comer, não comer o que tem, sino comer o que queira comer. Que haja abundância, meu Padre, em la mesa de tu povo, que eles se tornem cabeça e não cola, Senhor, porque eles nasceram para vencer, eles são filhos do Rei, eles têm tu ADN, meu Padre. Todos nós outros temos tu ADN, Senhor, em nossa sangue, Senhor, porque somos filhos do Rei, e esta situação tem que cambiar, eles têm que ser curados, liberados, transformados, receber vida, meu Padre, ó Deus da vida, tu povo, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo da vida, penetra a hora, Senhor, tu poder, penetra a hora tu unção, Senhor, tu unção, desde o alto da cabeça hasta os pés. Entra, Senhor, em nestas vidas a hora, entre nestas vidas, em nestas casas, Senhor, para transformar. Porque, Senhor, Ele, Senhor, nos ha criado como templo do Espírito Santo, e não pode haver nenhum espírito maligno, não pode haver nenhum espírito malo, não pode haver nenhuma dúvida, não pode haver nenhuma debilidade, nenhuma enfermidade, não pode haver miséria, fracasso, não, Senhor, porque tu Espírito és poder, entra com tu Espírito a hora para ser morada permanente, Senhor, porque nós outros nos entregamos, nos rendimos a tus pés. O Espírito Santo ocupa, Senhor, nossos pensamentos com tus pensamentos, ó Deus, ocupa nossos pensamentos com tu palavra, meu Senhor, porque queremos ter a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo, queremos viver por la fé, Senhor, queremos caminhar sobre as águas, Senhor. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, ressuscita, Senhor, aqueles que estão mortos em vida, ressuscita, levanta esta pessoa caída, meu Padre, em nome do Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, entra, Espírito Santo, entra em cada um destes discípulos do Senhor, em cada um destes valientes de Gedeon. Entra, Espírito Santo,
a hora. Vem Espírito Santo, a hora. E lava, purifica com tu sangue, Senhor. Borra os pecados, el passado, triste, sucio. Porque, Senhor, muitos han falhado. E quem não ha falhado, Senhor? Todos já hemos falhado um dia. Todos hemos falhado, hemos pecado, nos hemos equivocado, nos hemos deixado influenciar por los sentimentos, por la emoção, por la voz del coração. Todos, Senhor, um dia falhamos, nos equivocamos, pero Senhor, tu sangue nos limpa, nos lava, nos redime de todo pecado. Então, meu Senhor Jesus, borra o passado, borra os pecados, borra todo o malo, Senhor, e haz deste homem, desta mulher, deste jovem, uma nova criatura, um novo homem. Haz esta pessoa nascer de novo, nascer de tu Espírito, Senhor, nascer. Eles nasceram de água, nasceram de tu palavra. Ora, eles têm que nascer pelo Espírito Santo também, meu Padre. Ó Espírito Santo, entra na vida de tu povo. Ora, Espírito Santo, entra, ora, e transforma. Haz todo novo, meu Senhor. Em nome de Jesus, nos entregamos, nos rendimos a tus pés, Senhor, nos rendimos a ti agora. Ressuscita este morto, ressuscita esta pessoa que está morta em vida, esta pessoa que está em um vale de ossos secos. Ela tem seus ossos secos. Espírito Santo, cria carne agora. Espírito Santo, dá vida agora. Jesus, sopra agora, sopra tu Espírito agora, sopra tu Espírito, meu Deus, sopra tu Espírito, Senhor, e dá vida, vivifica os mortos, meu Padre, vivifica os mortos, ó Deus, sopra o Espírito Santo, meu Senhor, sopra agora, ó Deus, porque aqui estamos buscando, entregando-nos a Ti, aqui estamos, Senhor, entregando nossas vidas a Ti, Senhor. Sopra agora tu Espírito, meu Deus, e vem-me, Senhor. Aceita-me vida, aceita-me vida, aceita nossas vidas, Senhor, como uma ofrenda viva em tu altar. Em nome de Jesus, ó, vem a hora, Espírito Santo, vem a hora, Espírito Santo, e aceita nossas vidas em tu altar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Alabado seja o Senhor Jesus. Amém.